Alertá-los para que no mês de agosto a casa completa 50 anos de existência, de trabalho, e nós vamos fazer as comemorações que sempre fazemos durante todos os sábados de uma forma mais festiva. Então, de antemão, já ficam convidados. E os trabalhadores da casa, nós estamos convidando para uma reunião no próximo sábado, após a doutrinária, onde nós vamos alinharmos os últimos procedimentos, as últimas decisões para as festividades dos 50 anos. Feito isso, vamos a uma leitura do texto, a Fonte Viva. Fonte Viva é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Elegemos, entre aspas, abrimos aleatoriamente, o subtema Estejamos Contentes. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Porque reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado. A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir um meadeiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao pobre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro, cujos raios ilumine, balsamitem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o sol e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos que nos partilham a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Vamos recolher-nos interiormente, elevar o nosso pensamento ao alto e buscar, mais uma vez, a ajuda do Mestre amado, que com certeza tem sido uma constante, não só na vida desta casa, como na vida de cada um de nós. Que possamos, antes de tudo, agradecer o dom da vida, a oportunidade que nos foi concedida de estarmos mais uma vez encarnados para buscar não só repararmos os nossos erros, como também buscarmos cada vez mais nos aproximarmos do alto. Inspira-nos, ao nosso Mestre, a todos nós, em especial ao nosso palestrante, e que possamos estar sempre receptivos para colher e absorver tudo aquilo de bom que, por certo, nos será trazido nesta vida. Sendo assim, em teu nome e com a tua aparição, damos por iniciados os trabalhos desta casa. O palestrante de hoje é o nosso amigo Hilton, cujo o tema do mês é Educação e Espiritismo, e o subtema de hoje é Arte Espírita, a constante instrução dos espíritos elevados. A palavra. Boa tarde a todas, boa tarde a todos.
Boa tarde. Boa tarde aos encarnados, aos desencarnados. Boa tarde ao pessoal que nos assiste através das redes sociais, do YouTube. Agradecer de início o convite desta casa para falarmos de um tema que é tão importante para nós todos, espíritos que nos encontramos em processo de evolução, em processo de construção de uma autoconsciência acerca da verdade que somos todos nós, seres imortais. O tema que nos foi pedido para trabalharmos nesta tarde é um tema que, de início, parece ser um tema que se localiza em uma região do saber humano ou do saber espiritual. Mas, ao longo de nossa conversa, nós vamos percebendo e concluindo que este tema é um tema que toca toda a criação e toda a estrutura divina. E nós vamos começar a nossa pequena reflexão, separando em 2 pontos a nossa fala. E no primeiro momento nós vamos, de início, fazer uma digressão para chegarmos à primeira questão formulada por Hippolyte Léon Denisard, Rivaio, nosso Allan Kardec, aos espíritos, onde ele pergunta, numa proposta de desconstrução de todo o arcabouço e acervo cultural, da presença, da existência e da significação de Deus. Então Kardec, num desafio a si mesmo e a todos nós, os terráqueos, formula a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade: que é Deus? E aí cabe, já de início, uma reflexão no sentido de fazermos uma análise para encontrarmos a razão do tema de hoje, a arte espírita. E aí a gente começa a refletir que a resposta dos espíritos é completamente assertiva e esclarecedora, no sentido de não deixar dúvidas acerca do que é Deus. E dizer que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Todas. Absolutamente todas as coisas. O que significa dizer que desde os elementos mais primários, simplórios, até os mais complexos, reside Deus. Encontra-se Deus. Vislumbra-se, toca-se, percebe-se Deus. Para de início, então, a gente já começar a pensar que Deus, por suas leis, é equilíbrio, é justiça. E a justificar também o que o Cristo havia dito: vós sois deuses. Porque em sendo fagulhas divinas, como já assegurado desde os antigos ensinamentos, estava certo, o Cristo, somos deuses e podemos fazer todas as coisas nos níveis das nossas percepções, nos níveis das nossas consciências, nos níveis das nossas potencialidades já despertadas. Dito isso e colocado essas primeiras linhas, vale agora então refletir acerca do que está escrito na primeira parte
do livro Obras Póstumas, acerca da arte espírita, e que vem então Kardec e os espíritos a nos dizerem das várias etapas pelas quais a humanidade vem passando, que vem experimentando e experienciando e acumulando em si diversas possibilidades de compreensão de si no mundo e de si perante si mesmo. E então dizem os espíritos que os homens em alguns momentos já buscavam através de diversos mecanismos, de diversos recursos, uma comunhão com o divino, mas que esta comunhão, por diversas limitações do ser, se encontrava, como ainda hoje se encontra, muito prejudicada. Daí para dizer que, e a pedir licença à espiritualidade, para provocar e promover uma outra reflexão acerca de: será a arte posta espírita? Ou será o espiritismo um elemento a viabilizar a compreensão de Deus através da arte? Será uma arte espírita? Será uma arte cristã? Uma arte pagã? Ou serão todos esses elementos viabilizadores capazes de permitir que a criatura entre em conexão permanente com o Criador? E o Espiritismo vem então nos trazer essa possibilidade de hoje aqui, diante de todos, fazer esta provocação. Porque o Espiritismo nos traz exatamente o elemento, as ferramentas para que nós caminhemos com consciência em busca daquilo que tanto nos inquieta, que é quem somos, para onde vamos, de onde vimos, de onde viemos. Esta proposta da doutrina espírita que nos permite, a partir de agora, tecer alguns comentários para que nós cheguemos à compreensão da importância da arte enquanto elemento de educação do espírito eterno, imortal. Não a arte como um elemento capaz de viabilizar momentaneamente os egos e as vaidades de quem quer que se disponha a ser médium da espiritualidade. E aí nos importa nesse momento dizer que somos seres psicológicos, que somos o resultado de todas as nossas experiências, desde os processos mais remotos, quando ainda seres simples e ignorantes, na essência, para contemplarmos o seguinte: de que tudo está no tempo, de que tudo está adequado ao nosso estágio de compreensão das coisas. E como tal, e como tanto, nós haveremos de enxergar, de acessar e de permitir que através de nós cheguem valores, compreensões, visões acerca de tudo aquilo que nós acreditamos que é verdade. Então somos seres psicológicos desde os momentos mais primérrimos da existência, a acumular experiências e a trazer em nós todas as imagens que nos justificam diante de nós e diante de nossos pares do mundo em que vivemos, como sendo verdades ou como sendo não verdades. As verdades nós naturalmente abraçamos e fortalecemos e defendemos. Aquelas outras que não encontram em nós
uma quiescência da experiência vivida, recebe de nós uma atitude de reprovação, de afastamento. E é deste ponto de vista também que a arte se processa no psiquismo dos seres que são efetivamente médiuns da divindade, a permitir a materialização das ondas sonoras vibracionais em forma de música, de notas encadeadas ou de simplesmente de harmonização geral. Deus se explica por suas leis. E todas as leis divinas caminham, propugnam, estabelecem uma linha de equilíbrio. E a arte, antes de qualquer coisa, precisa refletir este equilíbrio de Deus. Tudo já existe. Nada será inventado. Tudo já foi originado pelo Deus. Este Deus que é a causa primeira de todas as coisas. Este Deus que é equilíbrio, bondade, amor, justiça, justeza. E nós todos que somos originários deste mesmo tronco de equilíbrio, labutamos permanentemente para nos alinharmos com esse tronco de equilíbrio que é Deus. Os artistas, que são aqueles que se habilitam a beber na fonte divina da arte, são meio que médiuns, aliás, meio não, são inteiros médiuns, a permitir que chegue até nós as vibrações de equilíbrio. E vamos abrir um parêntese para a gente já falar sobre o que seria adequado, não adequado, porque se o Espírito da Verdade assegura-nos que Deus é a causa primeira de todas as coisas, logo Deus está em tudo. Ou não? Ou não? Deus é a causa primeira de todas as coisas. As distorções aí vão por conta de nós, do nosso caminhar, das nossas incipiências acerca do conhecimento deste Deus que vai em nós. Mas Deus é a causa primeira de todas as coisas, eis porque é onipresente. Ele está em tudo. Se a música, se o teatro, a literatura, as artes plásticas, a arquitetura, refletem uma imagem, uma sonoridade que desagrada aqui, ali ou acolá, a este ou aquele, ou agrada a este, aquele, aqui ou acolá, está tudo certo. Na perspectiva do divino, que é tudo e que contempla a todos. Daí a importância de se pensar e se refletir acerca da qualidade do médium que capta e que acessa as frequências já existentes. A arte, assim como a vida, fazem parte de uma única coisa chamada tronco divino, porque de Deus tudo adveio, de Deus tudo originou. Logo a arte assim, ou a arte daquele outro jeito, está tudo dentro dessa frequência. O que altera efetivamente são os níveis de consciência de quem acessa as áreas de vibração.
Pai trabalha sempre, não para nunca. E vejam que na assertiva do Espírito da Verdade, respondendo a Kardec na primeira questão, que é Deus, de novo, causa primeira de todas as coisas. Vamos combinar, então, H2O1. Daí a justiça divina, duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Não vai virar outra coisa, não vai virar outra coisa, porque aí está a justiça de justeza divina. Nada mais, dentro de uma estrutura de equilíbrio, na base originária do Deus, do divino, nada mais virará água do nível do hidrogênio 2 e oxigênio 1. Pode virar água em outros níveis, mas não esta água potável, esta água consumível, esta água, enfim. Virará em outras formas, em outros estados, em outros. Mas desta composição a justiça divina atua. E é para essa justeza, essa justiça de justeza, que a arte também socorre-nos, enquanto seres em trajetória. Tudo já há, tudo já é, tudo já existe, e nós nos habilitamos a acessar as regiões. Quem mais aproxima-se do seu eu divino, mais sutilidade, mais sutileza, mais adentramento nas esferas divinas consegue. E ao adentrar essas esferas, esses campos magnéticos, esses seres então se tornam capazes de traduzir com mais fidedignidade o fluxo divino daquela região a qual ele acessou. Pietro Baldi, um desses modernos filósofos, ele escreveu um livro, eu acho que a edição de número 22, 2007, ele escreveu um capítulo dedicado à arte, o capítulo 100 do livro A Grande Síntese. Neste livro, A Grande Síntese, Pietro Baldi faz uma digressão acerca do ser integrado a todo o universo. E ele diz que quando nós nos integramos numa relação de equilíbrio com o divino, tudo se torna arte. E a arte é necessária para tudo que se torna e se pretende divino. Então diz ele que a arte não precisa ser a boa ou a ruim, mas a arte, aquela que provoca no indivíduo o desejo, a sede de ir ao encontro de Deus. E vamos combinar que no processo evolutivo há muitas moradas na casa do Pai e muitos moradores para essas moradas, e que Deus assiste a todos em todos os estágios em que se encontram. Logo, os indivíduos, por suas demandas, eles se afeiçoam a esta ou aquela região de vibração que já existe, e ele então adentra estas regiões com aquelas verdades de suas experiências psicológicas, a dizer a ele, vá por aqui, não vá por ali. E daí a eu gostar do Olodum ou gostar de Johann Sebastian Bach, porque está nos meus arquivos tudo aquilo que me faz caminhar no sentido daquilo que eu creio como verdade, ou daquilo que eu refuto como não importante para a minha vida. Então, está tudo certo dentro de uma estrutura, porém, contudo, entretanto, estas fases são fases de um processo que prenuncia o adentramento do indivíduo a uma relação com Deus
em harmonia. Então, obras póstumas por Kardec vem claramente dizendo que os seres, e no resumo de Kardec, muito preciso, eu recomendo, quem não leu, leia, é muito preciso a dizer que a arte, ela reflete o momento presente do ser. Então, ele consegue traduzir em escultura, em música, em dança, em telas, ele consegue traduzir para o ambiente concreto, fático, o ambiente visível, percebível pelos sentidos, tudo aquilo cujos valores lhe dizem ser verdade. Então, de início, a gente precisa compreender que todos nós carregamos as nossas verdades e que elas produzem o equilíbrio ou desequilíbrio que a arte ou o artista produz quando faz com que esta conexão com o divino chegue materializadamente no outro. Quer seja o outro encarnado, quer seja o outro desencarnado, porque não estamos sós o tempo inteiro, interagimos o tempo todo, nos relacionamos com tudo e com todos. Então, nesta perspectiva, está certa a temática da tarde, ao dizer a arte espírita. Mas a provocação de início vinha na direção de dizer, seria a arte espírita, ou seria o espiritismo como instrumento de elucidação para a compreensão do que é arte. Na Idade Média, havia um grupo de crianças que cantavam no coral. As crianças cantavam no coral para São Jerônimo. Era um santo. E essas crianças, todas as vezes que iriam se preparar para as suas apresentações na igreja, no povoado, elas se recolhiam em oração e diziam o seguinte verso: glorioso São Jerônimo, faz de nossas vozes o veículo necessário para que a voz de Deus chegue aos ouvidos dos homens. Num inequívoco exemplo de que todos somos médiuns de Deus, é que precisamos compreender esta condição de veículo capaz de viabilizar aqueles ouvidos, aquelas escutas, a fala de Deus. E é para isso que a arte, na perspectiva espírita, precisa despertar. É que já desperta naturalmente, e é importante também a gente falar de uma outra coisa. Algumas questões vão nos inquietando quando a gente vai estudando. Marcel Mariano, um danado, né? Marcel, fica registrado aqui. Marcel Mariano, uma certa vez, ainda mais jovem, ele disse uma coisa que até hoje trago comigo, refletindo, de vez em quando eu encontro com ele por aí na federação, enfim, ele vai conversar. E Marcel disse uma coisa assim: esse espiritismo é um negócio. Eu não consigo ficar em paz com esse espiritismo. Mas o espiritismo inquieta, né, Marcel? O espiritismo te provoca a fazer movimentos permanentes na busca da compreensão daquilo que efetivamente vai nos movimentar como verdade. Porque é daí que vem a fé inabalável. É daí que vem a fé que move montanhas. A fé que te faz compreender, aliás, a fé ocasionada, causada, originada daquela sua capacidade de compreender o porquê das coisas. Então, todas as vezes que eu fizer arte, que eu abrir uma regência, que eu tocar um violão, abrir a boca, for cantar, que eu pegar um pincel,
pegar um estilete para fazer uma escultura, qualquer coisa, e eu não tiver, naquele momento, na posição de um médium, na posição, entendamos, com a compreensão de que estou médium, de um fluxo divino que impõe por suas leis a todos nós uma noção de equilíbrio. E ora, que cabe uma outra consideração. Quando se fala em impor, não se está a falar de um senhor que determina, mas de um enquadramento, de um encaixamento naquilo que magneticamente nos atrai, nos conduz e nos impele a todo instante para um único eixo, que é o eixo do equilíbrio. Então, todas as vezes que eu, médium, artista, for exercer o meu sacro ofício, o meu ofício, a minha missão, a minha vocação, toda vez que eu for exercer a arte, preciso me colocar na condição de canal por onde passará algo que meu não é. E este é um dos pontos trazidos no capítulo Obras Póstumas, que responde por maioria das distorções daquilo que se verifica como arte no nosso mundo. Porque o indivíduo precisa entender que fora da conexão, eles chamam de inspiração. Obrigado. Uns chamam inspiração. Outros dizem conexão. Outros ainda dizem contato. O que importa saber é que sozinho o ser entra em exaustão. E a arte também traz este mesmo princípio elementar. De vez em quando, se vocês ligarem a TV, se vocês acessarem o jornal, se lerem biografias, vocês lerão artistas dizendo: houve um período que eu não produzia nada, eu estava tão, depois parei, aí a inspiração não vinha, a inspiração não vem, a inspiração já está, ela está aí, disponível. A gente é que não se habilita para acessá-la, por conta das trivialidades. E daí a dizer que o materialismo é outra consideração. Materialismo não é a matéria, efetivamente, não é o dinheiro, não é o poder, não é o corpo, não é disso que falam os espíritos, ou os espíritos pertencentes à Pleiade da verdade. Estão eles a falar do pensamento que lança luz ou sombra sobre tudo que se avalia, porque é o pensamento a sede da ação do ser. Então, quando eu materialisticamente penso em algo, eu reduzo esse algo a uma zona dos perecíveis. Não acumulares tesouros onde a traça pode comer. Então, todas as vezes que eu pego e acesso, ou não acesso, ou fico numa zona limítrofe entre o divino e o humano, a buscar conteúdos para as minhas músicas, para as minhas telas, para as minhas esculturas, para a minha escrita, quando eu não ultrapasso esta zona que sai da trivialidade do material, eu estou fadado ao esvaziamento de mim. E aí eu terceirizo, eu digo: a inspiração não veio. A inspiração tinha que vir? Como assim? Como assim? A inspiração tem que vir? Não, a compreensão é inversa. Tudo já é, tudo é Deus, tudo é divino, tudo é possível. Vós sois deuses, podeis e tudo mais, desde que se permita acessar o que já há, o que já é. Senhor, cura meu filho. Senhor,
pode ir, já está curado. Porque o recurso está em você. Tudo já existe. Jesus, o cego, aquela emblemática passagem, Jesus então saliva no olho do cego. Conhecimento. O que Jesus tem diferente de nós, em primeira escala? Conhecimento das leis divinas. E não é um conhecimento intelectual, que aí também vem na fala das obras póstumas, a mesma assertiva. Não é um conhecimento que se limita a apenas acessar conteúdo, mas um conhecimento que verticaliza e torna-se no ser o guia, a peça propulsora de movimentos. É este conhecimento que faz com que o indivíduo vá sempre ao lugar necessário. Então o Cristo tinha de início isso, diferente de nós, que era conhecimento verticalizado acerca do que é possível, do que se constitui cada matéria. Então, quando Cristo movimenta magneticamente as células das substâncias que compõem o nervo óptico, sei lá o quê, ele sabe quais são as substâncias implicadas ali. Ele sabe quais as frequências vibracionais que estão embotando aquele corpo etéreo, duplo etéreo, aquele perispírito. Ele sabe o que está impossibilitando aquele órgão de se manifestar plenamente. Mas isso é conhecimento. É o artista, aquele que adentra a área de conexão com o divino através da arte. Ele precisa compreender de início que sem este conhecimento de que nada vem dele por ele, ele não vai a lugar nenhum. Ele precisa compreender que ele precisa estar conectado permanentemente numa fonte que seja capaz de lhe fornecer elementos para que ele siga sem cessar, como é a vida. E então, trazendo para o tema central, que é a arte espírita. Então, quando falávamos da arte pagã, por exemplo, falamos aí do politeísmo, no período em que tudo se explicava a partir da perspectiva tão somente concreta e material, onde Deus para nós ainda se manifestava através, inclusive, dos fenômenos da natureza. E depois esses deuses também a serem materializados por meio de corpos avantajados, como os pintores, os escultores, e sempre desenharam, sempre demonstraram para nós. Partindo dessa perspectiva, a gente então passou por um período em que fazer arte significava, antes de tudo, tornar material aquilo que outros não viam, mas que embelezavam o psicológico para um psicológico de uma época em que tudo se justificava a partir desta materialidade. Então os seres de uma época, que a gente pode chamar uma época pagã, por assim dizer, eles tinham toda uma estrutura psicológica de verdades, de compreensão, de áreas de acesso, porque essa ideia de Deus Pai, Deus amor, Deus perdão, essa ideia de Deus fraternidade, essa ideia de Deus irmão, quem trouxe foi o Cristo. Antes nós tínhamos um Senhor, né? Aliás, este Senhor veio depois, com o cristianismo, porque antes, aliás, com a ideia de monoteísmo, traz essa centralidade para um Deus, porém a gente tinha outros tantos, e
cada um desenhava e expunha para todos nós que vivíamos na época, deuses e formas estéticas, ideias de beleza, coadunantes com o psicológico da época, dos espíritos da época. João, então como você explica as pirâmides do Egito? Como você explica as monumentais obras de Bach, de Beethoven, de Mozart? Como você explica? A gente estudando A Caminho da Luz, a gente começa a compreender um monte de coisas. Então, é uma leitura que se faz importante. Estudar o livro, ler o livro A Caminho da Luz, você vai compreendendo um pouco mais o porquê de todas essas questões, para entender, inclusive, que o ser evolui moralmente e que ele evolui psicologicamente, intelectualmente, é que as duas possibilidades de evolução, de crescimento, precisam estar em equilíbrio com o divino. Porque se uma área avança mais que a outra, está prejudicado o processo de auto-iluminação. Então, num período em que compreendemos, a história nos traz como um período do paganismo, é natural que aquelas imagens, aquelas figuras, aquelas músicas, elas estejam condizentes àquela época e àquele período de compreensão nossa, porque essas eram as nossas verdades. Depois, então, quando a gente adentra a área do cristianismo, quando a história avança e os espíritos começam a experimentar novas sutilezas acerca da junção, da troca com o divino, quando ele começa a buscar novas possibilidades para intercambiar com Deus, com a sua fonte real, então o ser começa a traduzir em formas outras com o divino. Então tudo que antes funcionava na base da inspiração, na base da interferência, hoje o livro dos médiuns nos esclarece os diversos tipos e possibilidades de interação com o mundo invisível, para que nós compreendêssemos que tudo que se ganha forma no mundo em que estamos é o resultado de um processo de interação entre encarnados e desencarnados, e dizendo para nós que o livro dos médiuns é um manual, que nós podemos escolher, que nós podemos eleger em quais zonas, em quais áreas, em quais frequências nós podemos transitar. Aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz diversos mecanismos, diversos meios, para que nós nos compreendamos sempre médiuns do divino, que não é um homem, que não é um ser, mas que é causa primeira de todas as coisas, que é aquilo que está disposto e disponível para todos nós. Então, neste momento, a gente compreende que a arte espírita composta é uma arte que não se difere, mas que apresenta recursos para que nós, e possibilidades de interação com o mundo invisível, para que nós compreendamos e compreendêssemos que tudo que se ganha forma no mundo em que estamos é o resultado de um processo de interação entre encarnados e desencarnados, e dizendo para nós que o livro dos médiuns é um manual, que nós podemos escolher, que nós podemos eleger em quais zonas, em quais áreas, em quais frequências nós podemos transitar.
Aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz diversos mecanismos, diversos meios, para que nós nos compreendamos sempre médiums do divino, que não é um homem, que não é um ser, mas que é causa primeira de todas as coisas, que é aquilo que está disposto e disponível para todos nós. Então, neste momento, a gente compreende que a arte espírita composta é uma arte que não se refere, mas que apresenta recursos para que nós consigamos escolher, que é este o pilar mais importante da doutrina dos Espíritos: esclarecimento. A doutrina dos Espíritos não quer sectos, não quer seguidores, não precisa. A doutrina dos Espíritos pretende uma única coisa: te fornecer recursos, equipamentos, para que você escolha para onde ir. Porque a doutrina dos Espíritos não vai poder tirar de você a consequência da tua escolha. Então, ela está, Jesus, o Consolador prometido, o Consolador, mas não é o consolo de ó pobre coitado, não é esse o Consolador. O Consolador é aquele que te prepara para não reiterar naquilo que te trouxe dor. O Consolador é aquele que consola dizendo: meu filho, minha filha, vai, escolhe melhor, que você vai ver como na frente. E você escolhe e vai e está lá. E você, puxa, que legal. Tema instrumental, porque a doutrina dos Espíritos, neste panorama de arte espírita, vem nos dizer isso, vem nos trazer isso, o que traz em todas as outras esferas. Olha, não bate, porque a consequência de quem bate é apanhar. Será? Será? Aí vai uma provocação. A consequência, a lei de causa e efeito: quem bate, apanha. Será? A lei de causa e efeito: quem bate, apanha. Perfeito. Ou Você considera a consequência? Sim. a consequência de bater é apanhar. Aí, às vezes, porque tudo é uma questão de sentimento, tudo é uma questão de percepção da integralidade. Tá certo? Mas observa, porque então que muitos de nós, às vezes, reencarnamos sem condição psicológica? Lembram disso? Somos seres psicológicos. Trazemos em nós, não é no corpo físico. Combinado? Seres psicológicos. Não trazemos, não é na cabeça física. Trazemos em nós, na nossa essencialidade, verdades que nos impulsionam para acessar as zonas divinas ou ficarmos nas trivialidades. São essas verdades que também faz com que o indivíduo alimente um sentimento de culpa, quando a consciência, o acúmulo das experiências, das idas e vindas. Quando o ser consciente compreende que a mão dele não era para bater, machucar, ele impõe-se pela vinculação com o equilíbrio divino, porque Deus é equilíbrio. Tudo tem que frequenciar neste equilíbrio. Se eu saio dessa frequência, a centelha divina que vai em mim, vinculada a este eixo de equilíbrio, me puxa o tempo inteiro para lá. Mas se eu agrido alguém, esta agressão, ela vai fazer parte da minha experiência psicológica. Ela fica em mim, gritando por uma
eu não gosto muito da palavra reparação, mas gritando por um ajustamento com esse divino ao qual eu pertenço. E é esta sensação, é esta experiência, é esta materialização, não seria o termo, mas é esta memória que vai em nós, que às vezes não nos permite, num processo reencarnatório, recompor uma mão. Porque tudo é magnetismo. Então aquela área em mim é uma área que está desalinhada com o divino. E num processo qualquer, aí por isso a consequência de bater não é apanhar, nem sempre. Eu me sinto menos digno de pertencer ao tronco divino toda vez que eu agrido o divino, porque vós sois Deus. Jesus não disse assim, você é Deus, você não, vós sois todos. Então no momento que eu agrido alguém, eu agrido o divino, e quando eu agrido o divino, eu desalinho-me dele, e ao desalinhar-me, eu saio do equilíbrio que é Deus, harmonia, equilíbrio, justiça, justeza, e toda a causa, toda a consequência vem a mim, não pelo outro, porque se eu apanhar de novo, o que vai acontecer? O outro desalinhou-se, né? Assim, por essa ordem, por essa regra, bateu, levou, aí era Talião, desculpe, era Talião, não, agora é a lei. O Espiritismo nos apresenta a ideia de que somos responsáveis por tudo que vivemos. Por quê? O livre-arbítrio. E aí é importante a gente refletir. Eu até falava essa semana com uma amiga minha, que é o livre-arbítrio não é a decisão de eu sair aqui, pegar a caneta e riscar, não é essa a decisão. O livre-arbítrio, ele às vezes, ele atua em nós antes da encarnação, da reencarnação. Porque tudo está no nível do psicológico, tudo do magnético. Então tudo nasce no desejo. Eu quero reencarnar como um artista. Nesse momento eu decidi ser artista. Onde? No Brasil, América do Sul, Brasil. Que lugar? Nordeste. Que lugar? Bahia. Que lugar? Salvador. Trabalhar onde? Ali, aqui, acolá. Fazer curso onde? Lá vou eu. A prova é encarnar. O resto é consequência da grande prova. Eu quis reencarnar e quis reencarnar como artista. E esse querer, é bom a gente pensar, não é racional. É um querer que suga a gente para o divino, porque as experiências em nós, elas ditam a regra. As verdades que levamos em nós é que ditam as regras, é que fazem com que nós não nos apartemos, com que nós não nos percamos de Deus. Então as nossas experiências vão dizendo, por isso que Jesus também, Nicodemos, tem que reencarnar quantas vezes forem necessárias, porque há algo no nosso processo evolutivo que é da lei, tem que ir, porque é na experiência de ir e vir, que vai sedimentando esses arquivos em nós, e nós vamos compreendendo o que faz, o que não faz, o que pode, o que não pode, o que queima, o que não queima, aquela coisa da tomada, né? Bota o dedo, não bota, o menino não acredita muito, o pai fala, a mãe fala, todo mundo fala, a doutrina fala, o Evangelho de Jesus falou, está na dúvida, bota o dedo, queimou. Queimou. Não adiantou Jesus falar, não adiantou Jesus vir, não adiantou ir para a cruz, não adiantou nada. Você teve que botar o dedo. Aí a lei de reencarnação. Jesus disse, você vai precisar, Nicodemo. Tu que é doutor da lei não consegue. Por isso, porque tem algo que está no processo das leis divinas. Ir e vir é processo é imposição da lei divina. E lembrem-se que imposição não tem nada a ver com o Senhor mandando, mas com aquilo que
está nos conduzindo. Até aqui, disse o profeta, acho que é Eclesiastes, até aqui nos conduziu o Senhor. Até aqui, até a eternidade nos conduzirá o Senhor. Não um Senhor com um cajado, mas este Senhor que é eixo de equilíbrio, que é um eixo que conduz a todos o tempo inteiro e que nos levará até que um grande abraço integrativo ocorra de volta. Então, para a gente já findar, ser artista é ser médium. E somente nesta perspectiva, a doutrina espírita poderá, em algum momento, dizer de uma, não de si, mas dizer de uma arte espírita, que seria, ou será, aquela arte que é iluminada pelos princípios trazidos pela doutrina, transformou-se numa arte que antes de qualquer materialização no mundo concreto, refletirá a conexão do artista com o fluxo de Deus. No dia então que o artista conseguir estar em paz, em equilíbrio, estar fora de conflitos, com esta região onde pulsa a vida, chamada arte, que é tudo, no momento em que ele conectasse com estas áreas, estas zonas e estes seres benfazejos, ele jamais dirá de si: estou esgotado, porque a fonte onde ele está vinculado não cessa. Então, esta arte que se pretende espírita ainda prescinde do espiritismo a iluminar as consciências dos seres que se manifestam no nível de tradutores do divino no mundo concreto materializado, como seres médiuns, canais, a trazer para o nosso mundo dos sentidos a sublimidade do Deus que habita em todos nós. E aí então, no dia em que isso ocorrer, ou nos momentos, eu gosto muito disso, porque a gente não é louco, seres que trajetoriam em processo de evolução, às vezes a gente acessa, aí não se sustenta, despenca. Aí, uma hora, poxa, você fez uma obra maravilhosa no outro dia, e ficou nossa, horrível. Mas é porque não tem uma estabilidade moral, e moral não tem nada a ver com, como posso dizer, não tem nada a ver com o que a gente compreende de religiosidade, tem a ver com uma estrutura de consciência do bem ser, do bem fazer, do bem viver. Isso é ser moral. Então o Espiritismo haverá de iluminar os nossos artistas no mundo atual, como o Cristo iluminou, como os profetas iluminaram, mas o Espiritismo agora, e a partir de agora, e daqui para frente, e até que venha um outro tratado mais avançado, a dizer para nós: o que importa não é a arte que se vê, o que importa é o quanto de Deus a gente reconhece nela. Será assim. E como dizia a canção, quanto mais a gente aprende, mais ensina, quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Jorge Portugal, né? Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Um dia os artistas estarão neste lugar, de estar não só pintando, tocando, dançando, movimentando, mas
ensinando e aprendendo o que ensinou. Ensinando e aprendendo o que ensinou. Ou ensinando e aprendendo o que ensinou. Porque estar encarnado e desencarnado não significa estar desencarnado e encarnado. Eu posso estar desencarnado, eu posso estar encarnado. Eu posso estar desencarnado e encarnado, encarnado e desencarnado. Porque a gente vive o mundo que a gente vive. E o mundo que a gente vive é o que faz sentido para a gente. Isso porque é a verdade de cada um. Obrigadíssimo a todos. O Mestre Jesus, com sua bondade inigualável, digo bondade porque vocês, quanto mais adentram a consciência do Deus que somos todos nós, mais se impelem, mais se exigem uma bondade de segurar na mão daqueles que ainda não conseguem enxergar os valores essenciais. Que o Mestre Jesus continue nos iluminando, nos ajudando, lançando luzes sobre nós, sobre os lidadores da doutrina dos Espíritos, os diretores dessa casa, os Espíritos que conduzem, para que a gente caminhe enquanto família universal numa direção não só de compreender uma arte espírita, mas de compreender o valor do Espiritismo em nossas vidas imortais. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Sim, seja. Nosso agradecimento em nome da direção da casa ao nosso companheiro, amigo, Joilson Adulto. Primeiro, pela brilhante palestra que nos concedeu, abrindo os nossos horizontes. E o segundo, dentro do momento tecnológico que nós vivemos, o aniversário do NEPOM para o mês, mas ele já nos traz um grande presente. Ele nos concedeu agora, hoje, a cada um de nós, o certificado digital de que nós somos um artista em potencial. Mostrou, como diz as Escrituras, vós sois deuses. Então isso ele, de uma forma tão concreta, objetiva, nos mostra e para que nos desperte o potencial que nós temos de cada um de nós. Seja na oratória, seja no canto, na pintura, na área de saúde, na artesão, assim, somos deuses. Então ele hoje concede de uma forma bem prática, objetiva, um certificado a cada um de nós, que nos desperte para que realmente possamos ser o artista de vida. Muito obrigado. Dando continuidade, já retificando os projetos sociais que a casa tem na distribuição de cestas básicas e no enxoval dos bebês, estamos sempre receptivos. E pedindo também que cada um de nós seja o multiplicador na divulgação do aniversário dos 50 anos desta casa. É um momento ímpar, né? Nossos companheiros que nos antecederam, e já preparando aqueles que serão nossos sucessores, para que essa casa continue nesse desiderato de levar conhecimento e distribuir luz. Feito isso, no próximo sábado, o tema será o subtema, né? O aperfeiçoamento moral da humanidade com Anivaldo César. E agora vamos, antes do passe individual, fazermos a oração final da primeira fala. Amado Mestre, te agradecemos cada vez mais por tudo aquilo que nos mostra, que nos desperta esta brilhante doutrina consoladora, renovadora. Abrimos o texto, nos despertando para que possamos ser conscientes, alegres do que temos. A começar pelo dom da vida e por outros atributos que nos foi concedido.
e nos despertando também para que possamos, dentro, nada por acaso, dentro do que foi trazido pelo nosso companheiro palestrante, que possamos distribuir os nossos talentos, no sentido de cada vez mais proporcionar o melhor para o nosso próximo, que naturalmente virá em benefício de cada um de nós. Então, a ideia é que a gente sempre se disponha a servir o próximo da melhor forma que pudermos. Isso, com certeza, serão degraus que estaremos construindo para construir um mundo melhor. Pedimos ainda, Mestre amado, a proteção aos nossos irmãos policiais militares nesta guerra noturna em defesa da sociedade, para que tenham sempre as bênçãos e a proteção que possa proteger não só o patrimônio como a vida, que é o maior patrimônio nosso, dentro da legalidade, da técnica e, acima de tudo, dentro da fraternidade. A proteger aqueles que estão nas sarjetas da vida, que nós tenhamos um olhar mais dedicado a eles, pelo menos orando e pedindo a complacência do Mestre, entendendo que a justiça divina não falha e cada um tem a sua missão a cumprir, mas que estejamos sempre receptivos dentro da seara de servir e procurar dar o melhor de nós. Enfim, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que nos propiciou de estarmos aqui nesta tarde, recebendo essas energias, que possamos levá-la aos nossos lares, ao nosso trabalho, enfim, que possamos vivenciá-las no dia a dia, durante toda a semana, durante todo o tempo possível. Por tudo isso, amado Mestre, te agradecemos, e em teu nome e com a tua permissão, damos por encerrar os trabalhos desta tarde. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão,
e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, ser